7h49, reflexão do dia. Se você puder pegar a sua Bíblia, nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus. Se não puder, não tem problema, vai ser de bênção, você aí fica atento e a palavra do Senhor falará ao teu coração, amém? Nós iremos ler no livro de Êxodo, capítulo 3, Êxodo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, Êxodo capítulo 3, um texto bastante conhecido. Até os irmãos que não estão com as Bíblias, né, com sua Bíblia, você pode aí acompanhar a leitura e já conhece o texto, o que é que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, não é? Êxodo 3 diz assim, e versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Queridos, esse texto é bem conhecido, não é, nosso, e do que a gente já conhece, né? O texto que fala sobre Moisés, não é? E a visão da sarça. Semana passada eu li esse texto no altar de Deus, os irmãos que estavam, não é, acompanhando o culto viram, mas aí a gente não, só foi um versículo, lendo apenas um versículo de abertura, mas eu queria desenvolver mais aqui com os irmãos, já que aqui no programa Mulher e Seus Desafios a gente tem mais um tempinho, queria desenvolver um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto, dizendo que Deus fala com Moisés, né, através da sarça, e lembrando aos irmãos um pouco do contexto, e talvez para os novos convertidos, ou até as pessoas que não são evangélicas, né, temos muitos ouvintes que ainda não se converteram ou ainda não fizeram sua decisão para o Evangelho de Cristo. Só para contextualizar aqui, que Moisés ele estava no deserto de Midian, apacentando as ovelhas de seu sogro, Jetro, e a Bíblia diz que ele levou o rebanho para trás do deserto, Êxodo 3 e 1. E a gente sabe aqui que esse contexto de Moisés é depois que ele deixa o Egito e vai para o deserto de Midian, depois daquele episódio que aconteceu, que ele imagina, né, ele pensa e ele estava certo sobre o pensamento dele, que Deus ia usá-lo para livrar o seu povo, né? Moisés era hebreu, criado pela princesa, pela filha de Faraó. Ele era filho da filha de Faraó e ele tinha o status também de príncipe, ainda que fosse adotivo, mas ele tinha esse status, foi criado e foi ensinado em todas as ciências do Egito, mas ele sabia que ele era hebreu e ele sabia que o povo dele estava escravizado. E a Bíblia diz que ele pensou e pensou certo, que Deus o usaria para libertar o povo. Ele pensou certo, ele estava certo, Deus o usou, mas não era o tempo. Então ele tenta se organizar e se colocar como libertador do povo. Acaba que acontece que ele livra seu irmão, né, um hebreu, e mata um egípcio e foge, porque o próprio Faraó queria pegá-lo, né? Ele cometeu ali um crime e foi para o deserto de Midian. E lá no deserto de Midian, ele conhece Zípora, a filha de Jetro, se casa e ele começa a apacentar as ovelhas do seu sogro. Agora Moisés não era mais aquele príncipe lá no Egito, aquele homem que era conhecedor de todas as ciências. Ele continuava conhecendo, porque o conhecimento não se perde, mas ele não estava mais no palácio, não se vestia como príncipe, não estava mais naquelas regalias, e ele se torna um pastor de ovelhas. E lá nesse momento de solidão,
ainda que fosse casado, mas distante de sua família, distante de seus pais biológicos, da sua mãe adotiva, que era a princesa, distante de tudo e de todos, Deus se revela a Moisés. E nessa revelação, ele vê algo que não era tão incomum de acontecer. Ele estava por trás do deserto, apacentando as ovelhas de seu sogro. Aí a Bíblia diz que, no versículo 2, que um anjo aparece numa chama de fogo no meio de uma sarça, ou no meio de um arbusto. O anjo aparece. Só que esse arbusto estava em chamas, estava pegando fogo. E há quem diga, né, alguns estudiosos da palavra de Deus, e a gente sabe que também isso é comum até aqui no Brasil, né, no lugar muito seco, no lugar onde não ocorre chuva e onde está muito quente, alguns arbustos, algumas árvores, às vezes começam a pegar fogo, entram em combustão com outros elementos químicos que estão presentes na natureza, entram em combustão e começam a queimar. Até aí não é novidade, porque a gente vê isso aqui no Brasil, né, no Cerrado brasileiro, na Caatinga, nos nossos biomas, né? A gente vê que pode acontecer no lugar muito seco, onde a umidade do ar está muito baixa, e está muito seco e muito quente. Às vezes acontecem queimadas, né, naturais, que acontecem mesmo no nosso cerrado, na nossa caatinga, nas regiões onde tem arbustos secos. Até aí não é novidade, mas o que é interessante, queridos, é que isso acontece com Moisés, isso acontece e Moisés observa, e aquilo chama a atenção dele, é porque não é o arbusto se queimando, pegando fogo no lugar seco, sem chuva, muito quente, mas é porque o arbusto queimava e não se consumia. Ele estava pegando fogo, mas ele não se queimava, ele não estava se destruindo, ele não estava se queimando, né? Podemos dizer assim. A gente sabe que se a gente pôr fogo no arbusto, numa planta, no papel, ele vai se queimar todo, ele vai se deteriorar todo. Mas aqui no caso de Moisés, o arbusto estava em chamas, né? A sarça ardia em fogo, mas a sarça, versículo 2, não se consumia. E isso chama a atenção de Moisés. E isso chamaria a atenção de qualquer um de nós. Como é isso? Eu já vi aqui no deserto, devido a altas temperaturas, devido à umidade do ar ser muito baixa, ser seco, deserto, sem chuva, algumas plantinhas e alguns arbustos pegarem fogo. Existem arbustos no deserto que sobrevivem no deserto. Mas está aí, o fogo está ardendo e não está se consumindo, não está se queimando. Continua do mesmo jeito esse arbusto. Aí Deus chama a atenção de Moisés através disso. E o que é que acontece? Moisés diz assim: eu vou virar para ver o que é que está acontecendo. Não é algo comum, não é algo ordinário, não é algo do meu dia a dia. O meu dia a dia é apacentar ovelhas e ir para o deserto, e assim posso até ver algum arbusto pegando fogo. Mas não se consumir não é comum. Deus chama a atenção de Moisés através daquela visão. E quando Deus chama a atenção de Moisés, ele diz no versículo 3, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Moisés não entende. Eu vou ver o que é que está acontecendo. Que visão é essa? A sarça não está se queimando. E Deus brada para Moisés, quando ele vira, ele diz: Moisés, Moisés, e ele ouve a voz de Deus e Moisés diz: eu estou aqui, eis-me aqui. O Senhor diz para ele: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Porque era terra santa, porque Deus estava sendo manifestado ali, ele estava se manifestando naquele lugar. E ali a gente sabe o que aconteceu. Deus fala com Moisés, diz que tem ouvido, visto, conhecido a aflição do povo, que Deus diz: eu vou descer para livrar o meu povo das mãos do Egito, e a gente sabe que houve aquela libertação e a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que Deus, ele usa aspectos da nossa vida cotidiana para nos chamar a atenção e nos mostrar o extraordinário. Deus usa elementos da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, da nossa vida ordinária, para falar conosco.
E às vezes a gente não presta atenção no que Deus está falando, não é? Ali não, Deus não enviou para Moisés um anjo, não é, em pessoa, como no caso de Abraão, não é, que apareceu aqueles três anjos para Abraão. Abraão chega a preparar uma refeição para eles. Deus não apareceu de outra forma, de uma forma extraordinária a princípio, mas ele usou elementos do dia a dia de Moisés, né? Se tornou extraordinário porque aquela sarça, aquele arbusto não se consumia. E Deus usa aquilo para chamar a atenção de Moisés. E Moisés, ele ficou atento. Moisés, ele estava sensível à voz de Deus. Moisés percebeu o que estava acontecendo. Ele poderia ignorar aquilo, porque, como eu disse aos irmãos no início, não era incomum, não era tão raro acontecer isso. Acontecia de arbustos pegarem fogo, né? Por causa como eu já disse, esses 3 elementos, né? Entravam em combustão por causa do calor, alta temperatura, deserto, né? Altas temperaturas durante o dia, muita a escassez de chuva, seco, e também eles entravam em combustão devido aos outros elementos químicos da natureza presentes. Então, veja, acontecia isso. Moisés já tinha visto, mas não tinha visto que... Ele tinha percebido que essa sarça era diferente porque ela estava ardendo em fogo, mas não se consumia. Não estava se queimando, se deteriorando. O fogo não destruiu a sarça, aquele arbusto. Deus, ele falou com Moisés através disso. E Moisés percebeu, Moisés foi sensível. E será que nós estamos sendo sensíveis à voz de Deus no nosso cotidiano? Será que você está percebendo o que Deus está falando com você? Será que eu estou percebendo coisas do nosso dia a dia que tem acontecido, portas que Deus está muitas vezes abrindo ou fechando e dizendo não é por aqui ou é por aqui? Às vezes são portas que Deus abre e a gente fica, como foi isso? Eu desejei isso por muito tempo e foi tão difícil. E eu achava que isso nunca ia acontecer e de repente Deus começa a abrir porta. E como às vezes a gente usa essa expressão, né? Porta dentro de porta. Deus abre uma porta e a gente entra. Dentro daquela porta tem outra porta e Deus vai abrindo, Deus vai abrindo. E é Deus dizendo, eu estou contigo, vai entrando, vai entrando. E às vezes a gente pensa que é coisa normal. É porque eu sou muito capaz, é porque eu fiz esse curso, é porque eu tirei uma boa nota, é porque eu passei no processo de seleção. Mas é Deus abrindo as portas e a gente está achando que é coisa do cotidiano. Às vezes também Deus fecha portas e está nos comunicando algo. A gente bate numa porta, a porta fechada. Tem porta que todo mundo entra, quando a gente vai entrar se fecha. Não é? Todo mundo conseguiu um emprego naquela empresa. Eu também vou tentar. Eu tenho capacidade, eu tenho experiência, tantos anos de experiência e por aí vai o currículo de cada um. Várias pessoas conseguem. Quando a gente vai... Quando você vai, a porta se fecha. Aí você vai para outra porta e a porta se fecha. Aí fecha aqui, fecha ali. Será que Deus não está te comunicando algo no teu cotidiano, como no caso de Moisés? Será que Deus não está te falando algo e você não está percebendo? Mas, irmã, é normal procurar um emprego, normal entrar no processo seletivo, é normal tentar isso, tentar aquilo. Eu estou falando, mas os irmãos abram aí o leque das possibilidades conforme a sua experiência de vida, né? Estou falando de emprego, processo seletivo, mas tem muitas coisas que Deus vai fechando e vai nos comunicando, dizendo algo para nós através dessas portas fechadas ou abrindo. E dizendo, essas portas estão sendo abertas porque eu estou te preparando, estou te mostrando qual é a minha vontade. Queridos, algo aconteceu parecido com Elias. Enquanto eu estava meditando ontem na palavra de Deus, eu lembrei de Elias, lá no Monte Horebe. Elias estava fugindo de Jezabel. Jezabel disse, do jeito que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você, vou lhe matar. Né? E Elias era aquele homem de fé. A gente vê o apóstolo Tiago dizendo que ele diz que Elias era um homem normal, comum, como nós, mas ele tinha tanto a fé que ele orou e a chuva ficou parada, né, por 3 anos e meio. Depois ele orou de novo e a chuva desceu.
Mas esse homem de tanta fé, que Tiago diz que ele era um homem comum, e a gente tem ele como um homem, né, de muita fé, e ele era, na verdade, ele foge de Jezabel, vai para o Monte Horebe, desanimado, triste, decepcionado, frustrado. E ele, cansado, entra numa caverna, depois de ser alimentado 2 vezes por um anjo, né? Gosto muito de Elias, estou sempre falando de Elias por aqui também. E a Bíblia diz que ele entrou na caverna, versículo 1 Reis 19, quem estiver com sua Bíblia, capítulo 1 Reis 19, versículo 8, 9 e por diante. Versículo 9 diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e estão buscando a minha vida para me matar. Aí Deus fala com Elias. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava perante o Senhor, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Elementos da natureza que foram usados por Deus para falar com Elias. E veja que nesse texto aqui, Elias estava desanimado. Eu gosto de dizer que Elias estava encavernado. Não existe essa expressão, irmãos. É uma criação própria. Não existe. Eu não conheço essa expressão. Eu só digo que ele estava encavernado, porque ele estava dentro da caverna, desanimado, triste. Deus diz: Elias, o que é que você faz aqui? Ele diz: mataram os teus profetas, derribaram os teus altares. Só sobrou eu, né? Depois Deus diz a ele: Elias, não sobrou só você não, tá? Tem 7.000 sendo aí alimentado por Obadias. Não só tem você. Ele achava que só ele, né, tinha restado. Mas isso é outro assunto. E aí Elias entra na caverna. Deus diz assim: põe-te para fora desta caverna, que eu vou me manifestar. E ele sai. E Elias fica na porta da caverna. Deus manda... A Bíblia diz que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois passou um terremoto, o Senhor não estava no terremoto, depois um fogo. Veja que teve vento, terremoto e fogo. Elias era homem de Deus e estava acostumado a ver as manifestações do Senhor. Elias é conhecido como homem de fogo. E ele orou e Deus mandou fogo do céu, consumiu o altar, lambeu a água. Os irmãos estão lembrados dessa história. Para Elias ver aquele fogo ali... Aquele fogo não era novidade para Elias. Ele viu algo ainda maior e grande naquele desafio que aconteceu entre os profetas de Baal e Aserá e ele próprio. Então veja que Deus ele se manifestou ali, mas a Bíblia diz que Deus não estava nem no fogo, nem no vento, nem no terremoto. Mas foi Deus que proporcionou aquilo. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Foi um terremoto, um vento e um fogo, porque o Senhor disse: tu sai daí da caverna. Porque na caverna Deus não ia falar com ele. Deus disse: tem que sair da caverna, não é? Abrindo um parênteses aqui. Às vezes a gente quer que Deus se manifeste a nós e a gente está dentro de casa, no quarto, na sala, no sofá, do sofá para a cama, da cama para o sofá, talvez assistindo qualquer coisa, não é? Não liga aqui na Rede Brasil, não vai para a igreja, não ora, não jejuma e diz: Deus se manifesta a mim. Deus pode. Quem sou eu para dizer que Deus não faz? Deus faz. Mas nesse caso de Elias, Deus diz: sai da caverna que eu vou me falar contigo. Fica a dica aí para os irmãos: sai da caverna, irmão. Sai da caverna, irmã. Te levanta, sai dessa cama, toma um banho, vai para o circo de oração. Se não for o dia do circo de oração, liga aí na Rede Brasil, no Altar de Deus, na Mulher e Seus Desafios, no culto doméstico, nos programas aqui, que são verdadeiros cultos. Sai da caverna.
Vai buscar a presença de Deus, Deus vai se manifestar. Deus se manifesta naquele dia para Elias, mas porque ele saiu da caverna. Ele sai da caverna e Deus se manifesta através de vento forte, terremoto e fogo. Elementos da natureza foram usados por Deus para Deus falar com Elias. E a Bíblia diz que Deus não estava. Deus usou, veja que interessante, Deus usou os elementos da natureza para chamar a atenção de Elias. Mas Deus fala com Elias através de uma voz mansa e delicada. É assim que a Bíblia diz. Aí Deus faz a mesma pergunta que falou para ele anteriormente. O que é que tu fazes aqui, Elias? Parece que Deus não é que Deus não está entendendo a situação, mas é como se fosse. Deus sabe de tudo, irmãos, mas Deus fala conosco na nossa limitação. Elias, o que é que tu estás fazendo aqui, Elias? Foi necessário Deus usar elementos da natureza, o fogo que Elias já conhecia, para dizer, o que é que você está fazendo aqui? Deus fala com Elias e a gente já conhece a história, ele continua, né? Ele diz, olha, te levanta aí que ainda você vai ungir Hazael, rei da Síria, o rei Jeú, rei de Israel. Você ainda vai ungir Eliseu como teu sucessor. Tem muita coisa para você, Elias. E Deus, ele fala com Elias. Deus se manifesta. Mas, queridos, nós precisamos entender que aquilo que parece coisa do nosso cotidiano, Deus pode usar para falar contigo. E já indo para o final, é muito assunto dentro desses assuntos, eu já vou fechando a Bíblia. Você lembra de Jeremias? Jeremias, capítulo 1, a Bíblia diz, eu acho que versículo 11, Deus fala com Jeremias, faz aquela chamada linda, diz que ele escolheu desde o ventre, eu te santifiquei, te escolhi. Depois ele diz assim, Jeremias, o que é que você vê? Deus mostra para Jeremias algo que ele estava acostumado ao redor dele. Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, viste bem, porque eu sou zeloso para cumprir com a minha palavra. Eu vigio a minha palavra para cumprir. Por que Deus falou com Jeremias com a vara de amendoeira? Porque era algo comum em Israel. A amendoeira, ela florescia antes de todas as outras árvores. Não é? Passava o inverno, aqui a gente não tem essas estações bem divididas, né? Aqui no nosso estado, né? No Nordeste a gente só tem mesmo chuva e calor. Mas em Israel existem as estações bem divididas. Então no inverno as árvores secam, as folhas caem, fica tudo feio. Mas quando vai chegando, não é, a primavera, as árvores começam a florescer. Então a amendoeira era a primeira, antes de todas as árvores a florescer. Aí Deus usa esse elemento da natureza e do derredor de Jeremias para falar. Queridos, Deus falou com Moisés, com Elias, com Jeremias, usando elementos do dia a dia deles, elementos da natureza para chamar a atenção deles. E depois Deus comunicou algo. E eu te pergunto nesta manhã, o que é que Deus tem tentado te comunicar e você não tem entendido? O que é que Deus tem tentado me comunicar? Comunicar a nós e nós não estamos entendendo. Deus tem tentado comunicar algo a mim e a você, usando elementos do nosso dia a dia, até pessoas do nosso dia a dia. E a gente não para ouvir. Deus fala através de sonhos, como a Bíblia diz lá em Jó, né, que Deus fala, Deus se revela através de sonho, na cama, uma vez e outra vez. Deus fala através de sonho, Deus fala através de um louvor, através do pregador, do pastor que está pregando. Deus fala através de circunstâncias da vida, porta aberta, porta fechada, uma cura, um milagre, uma provisão. Ou a escassez também. Deus está falando contigo, Jeremias. Deus está falando contigo, Elias. Deus está falando com Moisés, com você, Moisés. Você que está vendo as coisas como ordinárias e na verdade são extraordinárias. A sarça queimando era extraordinária. O vento, o fogo e o terremoto que Elias viu era extraordinário, mas Elias estava ali esperando Deus se revelar. A amendoeira que estava florescendo para Jeremias era algo que era tão comum, mas Deus disse através daquilo, eu vou cumprir com a minha palavra. Deus é fiel. Deus, ele fala. Deus, ele não deixa seus servos alheios sem saber o que vai acontecer. E a Bíblia diz que ele se revela, ele fala a seus servos antes mesmo de fazer. Ele primeiro comunica a sua vontade aos seus servos. Deus está te comunicando algo.
E você precisa estar atento. Diga ao Senhor, dá-me visão espiritual para eu entender. Dá-me sensibilidade espiritual para entender o que está acontecendo ao meu redor. Tu estás querendo me dizer algo e com certeza você vai entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.